Estamos dando início a mais um programa Acontece aqui pela Local TV, canal 25. E hoje vamos abordar aspectos importantes que dizem respeito ao dia a dia na vida da cidade, que é o trânsito, o transporte coletivo urbano, os projetos que estão sendo previstos para melhorar o perfil desse segmento, dessa área do serviço público em Sorocaba, e para isso nós estamos recebendo com muito prazer aqui em nossos estúdios de um especialista do mais alto gabarito no Brasil, e é um sorocabano, o presidente da Urbis, nossa empresa pública municipal, engenheiro Renato Gianola, que há 25 anos é um servidor público exemplar e que vem aqui conosco neste programa para analisarmos em profundidade, com riqueza de detalhes, estes desafios todos e uma programação para a melhora, né, do nível do nosso trânsito e do nosso transporte. Renato, é uma satisfação recebê-lo aqui nos estúdios da Local TV, canal 25, e tenho certeza que você, com todo o gabarito, o conhecimento técnico que você tem, vai aqui esclarecer muita coisa ao telespectador, porque o trânsito realmente em Sorocaba e o transporte coletivo urbano é alguma coisa muito expressiva na vida de cada cidadão em nossa cidade. Bom, eu só tenho a agradecer, Paulo. Para mim é uma satisfação muito grande, queria parabenizá-lo, né, parabenizar a instituição por ter te convidado para tocar esse programa. Acontece na TV, na Local TV, canal 25, e é uma satisfação grande, porque o tema da atualidade é o tema da mobilidade urbana. E mobilidade urbana, notadamente a mobilidade urbana sustentável, que é quando você privilegia o meio coletivo e o meio não motorizado, notadamente o pedestre, a bicicleta, em detrimento do transporte individual. Então é uma satisfação muito grande, e eu que agradeço essa participação. Bem, Renato, um dos itens que vamos abordar aqui nesta análise que você fará para o telespectador é a questão do grande desafio do trânsito de uma cidade que hoje já é quase uma metrópole e com mais de 600 mil habitantes convive com uma frota de veículos de mais de 300 mil, seja eles automóveis, caminhões, utilitários, enfim. É uma frota, talvez a quarta frota do interior do estado, segundo informações dos levantamentos que temos, mas este desafio do trânsito, nós abordamos alguns dias atrás, é um desafio difícil de ser vencido sem o poder público intervir no sistema viário, elaborar projetos e que a médio prazo possam ser viabilizados para eliminar o desconforto que hoje temos na cidade. Em horários de pico, eu comentava com um amigo esses dias, um deslocamento de 4 ou 5 quilômetros demora 30 minutos em algumas ocasiões. Isto, nós sabemos que os grandes centros sofrem muito com isso, Campinas, Guarulhos e tantas outras cidades onde houve uma explosão de crescimento e da frota em consequência desse crescimento. Em Sorocaba, especificamente, as intervenções da Urbis, com proibições de estacionamento, com projetos voltados, por exemplo, para a melhoria significativa da sinalização, tanto a de solo como a aérea, a semafórica. A gente acompanhou isso durante muito tempo, mas eu gostaria que você abordasse assim esses aspectos, esses programas, esses projetos para a melhoria do trânsito em Sorocaba. Bom, é fundamental, você falou muito bem. Na verdade, a questão da mobilidade urbana como um todo, e o que eu falava no início, mobilidade urbana sustentável, é você priorizar o transporte coletivo. Então, primeiro, o que acontece hoje em nível nacional, até mundial, é que tem muito veículo particular, notadamente, muita moto, notadamente no Brasil, em Sorocaba, 20% da frota, nossa, 80 mil motos, né? Então tem muita moto, muito veículo para pouco espaço. Então, e o poder público não dá conta, não tem como, não é Sorocaba, não tem como você planejar e abrir espaço, porque não tem espaço
patrimônio histórico, não dá para abrir só via, né? Senão a gente moraria no nosso veículo. Você falou em 300 mil, nós estamos em 415 mil veículos para 600 mil habitantes. A taxa de motorização é 1,5 habitantes isso entre por veículo. Automóveis, motos... Automóvel e móvel. 415 mil para praticamente 79 mil, 80 mil motos. 80 mil motos. 20%. Isso é surpreendente. 20% de moto, que representa 50% dos acidentes e vítimas fatais com moto. Você tem apenas 20%, deveria ser 20%, se é o que pode considerar. Então, Paulo, a verdade é essa. Voltando então, muito veículo, temos praticamente uma média de 80 veículos entrando por dia, licenciado, entrando na cidade de Sorocaba. 2 mil veículos por mês. Basicamente, nós teríamos uma Barão de Tatuí a ser construído a cada semana a mais. O Barão de Tatuí é uma avenida que todo mundo conhece, então podia dizer, para dar condição a essa fluidez. Então, você começa a restringir a parada, o estacionamento, para você dar fluidez. E restringir o estacionamento para que você consiga também dar fluidez ao transporte, onde com menos espaço você consegue carregar mais gente. Estou falando em superlotação, em lotação, mas em 4, 5 pessoas por metro quadrado, o transporte coletivo, o transporte de massa, e aí eu falo ônibus bom, ônibus confortável, eventualmente com ar-condicionado, levar esse pessoal que nas suas atividades diárias pode, numa mudança de comportamento que não é fácil, deixar o seu carro em casa e usar o transporte coletivo. Isso em algumas cidades europeias, em algumas cidades americanas já acontece, embora a americana é mais difícil, Estados Unidos é o país dos carros, mas já acontece de você mexer, de você no cotidiano mudar esse comportamento, deixar um pouco o veículo particular e andar mais a pé, provavelmente andar de bicicleta também quando for o caso, e basicamente andar com o transporte coletivo. Modificar um pouco a cultura modificar a cultura. É fácil? Não. Eu deixaria meu carro, você deixaria, nossos ouvintes deixariam, com certeza, o telespectador. É difícil, é uma mudança de comportamento, mas temos que começar, temos que dar a condição de se fazer um corredor exclusivo, uma linha troncal, em que o ônibus comece a andar um pouco mais rápido e confortável do que os veículos, já que não tem espaço para todo mundo. E a pessoa que está no carro vai começar a pensar, por que eu não experimento lá, vou dar uma olhada naquilo. Então, com uma tarifa condizente, com um sistema confortável, um sistema que vai andar, né? Já visto as faixas exclusivas de São Paulo, os nossos exemplos de faixa. Então é assim, para você dar fluidez, você tem que restringir alguma coisa. E para você dar fluidez ao transporte de massa, você tem que restringir o individual. Não tem outra saída. Então, o modelo mundial é esse, e nós estamos indo ao encontro ao modelo mundial. Não estamos fazendo nada que outros países já nos demonstraram que é a solução para a mobilidade. Inclusive, isso diminui até a poluição do ar. Não tenha dúvida. Quer dizer, o que mais... A turma fala muito em enxofre, tudo bem, agora temos uma gasolina especial com menos enxofre para os carros, o enxofre do óleo diesel também diminuiu muito, quer dizer, já tem um óleo diesel mais sustentável, vamos chamar assim, ecologicamente correto, mas é claro que pelo número de pessoas que usam ônibus, ele é muito menos poluente, claro. Sem contar que dentro do nosso sistema de BRT, que seria o nosso sistema estrutural, nós temos também uma alternativa que pode ter o ônibus elétrico, né, que ele pode ser abastecido, inclusive nas estações, cada vez que ele para num ponto na estação, ele pode receber energia elétrica complementar para continuar a sua viagem. Temos o ônibus a gás, que já foi tentado, temos a célula de hidrogênio, que é um futuro ainda, mas basicamente ela no escapamento sai vapor d'água, sai água, né? Então você imagina, é totalmente não poluente. É claro que ainda necessita de um aprimoramento, né? Essa tecnologia está entrando, mas essa tecnologia ao longo do tempo tem que ser mais econômica, ela tem que ser mais confortável, ela tem que ser mais barata para que haja mudança de comportamento. Infelizmente, a mudança de comportamento no Brasil vai sair assim: eu não consigo mais andar, então por isso acho que eu vou andar de ônibus. Infelizmente, não é uma questão de comportamento. Vai ter uma restrição grande, estou falando do Brasil. Sorocaba, aos poucos, nós viemos alterando os estacionamentos, que nem você falou no início. Alguns lugares já são proibidos de estacionamento e a gente vai poder, com o sistema do BRT, deixar melhor o nosso sistema de transporte. Perfeitamente. Os senhores puderam observar alguns aspectos desse imenso desafio que temos no trânsito de uma grande cidade. Nós vamos agora para o intervalo comercial e voltamos logo a seguir. Agora você compra sua viagem quando e onde quiser. O novo site da Monções Turismo, além de encontrar as melhores dicas de viagem, você compra suas passagens aéreas online com os melhores preços.
E tem pacotes nacionais e internacionais em ofertas exclusivas. Acesse www.monções.com.br e boa viagem. Monções, viva a verdadeira experiência. Estamos voltando após o intervalo com o programa Acontece, hoje recebendo aqui o engenheiro Renato Gianola, que, aliás, além de ser presidente da URBS, ele foi eleito em 2013 presidente do Fórum Nacional de Transportes. Isso. E presidindo esta entidade a nível nacional, isso demonstra claramente o quanto Sorocaba, né, está presente neste cenário importante, né, da vida do país. Nós sabemos o que representa o transporte na vida de toda a comunidade, em todos os municípios do Brasil. Mas vou colocar agora ao Renato uma questão que é o drama que o cidadão sorocabano enfrenta para poder estacionar o seu veículo, não apenas no centro da cidade, mas também no centro expandido. É difícil. Nós sabemos que é difícil estacionar na Avenida Vuvu, na Avenida Ipanema, na Nogueira Padilha, na General Carneiro, mas eu digo, no centro havia a Zona Azul. Existe ainda, mas com um funcionamento muito precário. E foi pensado em implantar os parquímetros, até a Câmara Municipal constituiu uma comissão ano passado, visitou Jundiaí, visitou Piracicaba, consideraram altamente positivo esta medida. Como está esse cenário, esta articulação para resolver o drama do estacionamento no centro de Sorocaba? A questão da Zona Azul, a questão da possibilidade dos parquímetros e também a fiscalização que é exercida hoje pelos amarelinhos. E é onde, às vezes, as pessoas reclamam um pouco, né, por causa das multas, dos autos de infração. Mas toda indisciplina é preciso ser coibida. Então, que você pudesse comentar, Renato, rapidamente conosco esta questão que a URBS gerencia também. Bom, é importante que se diga que você falou em Zona Azul. A questão do estacionamento é fundamental, é básico hoje. Quer dizer, falei no primeiro bloco, ou você deixa estacionar e tem o acesso garantido e não tem a fluidez. E o acesso normalmente é só para quem tem lindeiro, só para o comerciante ou quem mora ali. E a fluidez são para todos que passam no grande eixo, nos principais corredores. Agora, a Zona Azul, nós tivemos Zona Azul, a Zona Azul todos conhecem, mas é tida como estacionamento rotativo. Nosso Código de Trânsito diz do estacionamento rotativo e nós da URBS, o órgão de gerência de trânsito, que gerencia isso. Isso foi para a Câmara, voltou para a URBS para a gente reavaliar, porque tem muitos equipamentos modernos, os parquímetros estão cada vez mais modernos, Paulo. Tem a questão do celular, os smartphones hoje também podem funcionar, você desconta o crédito e eles também fiscalizam com equipamentos que olham a placa. Então, essa questão, mas basicamente... Evolução, mas basicamente o que é o estacionamento rotativo? É que dê vaga para todo mundo, quer dizer, a pessoa pode parar e para seu tempo, custa e vai embora. E não só quem trabalha na loja, eventualmente não é nem o dono, às vezes é quem trabalha e estaciona ali o dia inteiro. Então ele reclama que não tem estacionamento, mas quem está parando às vezes é o funcionário dele, que para o dia inteiro ou alguém. Então a rotatividade ajuda muito no desenvolvimento da cidade quando for permitido parar. É bom que se diga que a gente só vai reavaliar esse projeto que voltou para a URBS por causa do BRT também, por causa dos corredores de transporte. Eu não consigo abrir uma licitação com X vagas, se de repente amanhã o corredor de transporte vai comer, entre aspas, quer dizer, vai te retirar essas vagas dos corredores. Então, primeiro avaliar o projeto, que vem em forma de parceria público-privada, PPP, que é o nosso BRT, vem nessa forma, vai ser construído em forma de parceria pública-privada. Primeiro reavaliar esse projeto e depois verificar quantas vagas sobram. Sorocaba hoje tem 1.200 vagas de Zona Azul, precariamente, tem que ser reformada, basicamente funciona muito mal. Dobro, né? Exatamente. São Paulo agora, essa semana, acho que ontem, falou em 37 mil vagas, vão colocar 2.000 parquímetros. Estaremos dia 20 em São Paulo, 20 de janeiro, tem uma audiência pública, que eu já mandei meus técnicos ir lá, para verificar como é que São Paulo vai fazer. Vamos pegar o edital de São Paulo, porque o que a gente tem que fazer no transporte e no trânsito, isso aqui não tem vergonha nenhuma, é copiar, mas copiar bem, copiar o que está funcionando, os bons projetos, no mundo, nas nossas cidades também, nas grandes capitais ou não. Então, por isso que você falou, até como um grande orgulho de presidir o Fórum Nacional, de secretários e dirigentes de transporte. E aí é um fórum onde você troca muitas experiências e você vai buscar essas experiências. Intercâmbio no último fórum tivemos o pessoal da SP Trans falando sobre os corredores de São Paulo.
70%, 80% de todos, inclusive quem não usa o corredor de São Paulo, aprova a faixa exclusiva. Está congestionado, mas aprova a faixa. Quem anda de ônibus, é claro que aprova, chega muito mais rápido. Mas talvez quem está no carro vê que a sua empregada doméstica está chegando mais cedo, certo? Não perde tempo para chegar, sabe? Então tem os serviços, o pessoal que trabalha. Então a saída é a priorização do transporte, e eu emendo com priorizando, vamos estudar o projeto e saber como que a gente vai colocar essas vagas, se fica 1.200, se cresce um pouco mais, para a gente poder aprimorar a nossa Zona Azul, que é o nosso estacionamento rotativo. E os amarelinhos? Os amarelinhos, rapidamente, acho que foi a melhor coisa. Se temos 80? Temos 120 já. 120. 120 é a fiscalização civil, vamos dizer assim, não usa arma, na verdade, tem a cor do trânsito, amarelinho, porque tem a cor amarela e preta, que é a cor do trânsito. Eles estão aí para autuar. O código, a disciplinar, o código não pede bom senso, a gente pede bom senso, a gente dá 160 horas de curso, quando legalmente era para dar 70, 80 pelo Denatran. A gente dá curso, recicla os amarelinhos para estar na rua. E eles têm o bom senso, mas eles têm que ser discricionários, ou seja, tem que chegar vendo a infração, não pode ficar titubeando, tem que autuar. Pra você ter uma ideia, nós fazemos 8 multas por dia, mais ou menos por assim, né? São 8 multas por hora, são 200 multas por dia. 8 multas por hora, eu vou falar para o telespectador. Eu duvido que o telespectador saia na rua por hora e não faça umas 30 multas em qualquer 3 ou 4 avenidas que ele passe. Entendeu? Então não é questão das autuações, eles não estão aí só para isso. Existe o bom senso. O telespectador está vendo os amarelinhos auxiliando no trânsito, operando o trânsito. Então não é só fiscalização, é operação, é educação, é orientação também. Ótimo. Bem, vamos agora para mais um intervalo do programa Acontece, aqui no Canal 25, e após retornaremos então para o último bloco do programa de hoje. Agora você compra sua viagem quando e onde quiser. O novo site da Monções Turismo, além de encontrar as melhores dicas de viagem, você compra suas passagens aéreas online com os melhores preços. E tem pacotes nacionais e internacionais em ofertas exclusivas. Acesse www.monções.com.br e boa viagem. Monções, viva a verdadeira experiência. Bem, agora nós vamos para o último bloco do nosso programa de hoje e vamos colocar ao Renato Gianola a questão do BRT. Este projeto, este programa de aprimoramento, que eu acredito que poucas cidades do Brasil se habilitaram a este projeto, mas é um programa que o governo federal, creio que através do Ministério das Cidades, está propiciando o financiamento e examinando a qualidade dos projetos para poder aprovar. E o BRT foi um compromisso de campanha do prefeito Antônio Carlos Panunzio. Foi a questão do transporte muito enfocada, a questão da saúde, mas no transporte o BRT ele anunciou como prioridade, assim como há 25 anos atrás ele abraçou a prioridade do transporte coletivo urbano com a tarifa integrada, com a construção dos terminais. Agora ele, retornando à prefeitura, colocou isso com muita clareza. O BRT é, dentro da concepção moderna de equacionamento dos problemas do transporte urbano, uma grande solução. Então, em detalhes, com o conhecimento técnico amplo que o Gianola tem, ele vai agora abordar desde a elaboração deste projeto, deste estudo, e também o encaminhamento em Brasília desta proposta de Sorocaba, e que, se Deus quiser, nós poderemos ter a médio prazo, aí dentro de 2 anos e meio já, o BRT perfeitamente implantado em Sorocaba. Renato, com você agora toda essa questão do BRT, até para que o nosso telespectador possa entender a importância que terá esse sistema, ligando, né, as regiões norte-sul, leste-oeste, através destes ônibus articulados, podem levar 160, 180 pessoas. Na verdade, você falou bem, falou BRT. Primeiro, o que é BRT?
É uma sigla em inglês, que traduzindo com ônibus rápido, mas na década de 70, o sistema estrutural, troncal, tronco alimentado, você alimenta com linha de ônibus e tem um tronco onde ele anda nos corredores, já veio de Curitiba na década de 70, Curitiba praticamente exportou para o mundo inteiro, notadamente a América Latina, aqui esses sistemas, que é BRT, Bus Rapid Transit, quer dizer, o ônibus, o transporte do ônibus rápido, vamos dizer assim. Então, ele é um sistema estrutural, ele não é só um ônibus. Este ônibus articulado, provavelmente é um ônibus, falo provavelmente porque pode ser comum articulado ou biarticulado, corre num corredor onde as linhas alimentadoras vêm do bairro, descarregam os passageiros, ou até não, ou até elas entram, mas basicamente descarregam, e a pessoa toma esse ônibus onde ele vai com maior fluidez, priorização no trânsito, priorização do semáforo, até o destino da pessoa, até um terminal, fazer as ligações. Então, basicamente, eixo norte, sul, leste, oeste. Lembrando nossa cidade, norte e sul. Estamos aí falando da Avenida Itavuvu e Ipanema, norte até o centro, e depois o eixo da Isorá e da Campolim, que é o sul. Né? Então, esse é o eixo norte e sul. Leste e oeste, saindo do leste ali de Brigadeiro Tobias, vem a Avenida São Paulo até o centro, pega General Carneiro ao oeste, Armando Panunzio, né? E aí a questão oeste, a questão do Cerrado. Então, a gente tem norte, sul, leste e oeste. Corredores mesmo, com faixas no canteiro central. Os ônibus andam próximo ao canteiro central, na terceira faixa, com porta à esquerda, novidade, não tem só porta à direita, porta à esquerda. Esses corredores exclusivos nessas condições, Itavuvu, Ipanema até o centro. O eixo sul, daqui a pouco eu falo, é faixa exclusiva. E eixo oeste, Armando Panunzio e General Carneiro, também com o ônibus no canteiro central. O eixo sul, que eu falei que falava daqui a pouco, faixa exclusiva. Então, só uma faixa à direita, próximo dos pontos, porque tem menos priorização para transporte, mas com faixa à direita. Quando ele estiver na faixa, ele usa a porta da direita, o motorista abre da direita. Quando ele estiver no corredor, lá na Itavuvu e Ipanema, ele usa a porta da esquerda. Né? E lá na Avenida São Paulo também só faixa exclusiva. Quero dizer já para o futuro que o BRT, nessas condições, ele também já pretende, tem expansão para a zona industrial, tem expansão um pouco mais a noroeste, vamos dizer assim, tá? Já está se pensando. Mas basicamente também se configura o leito da via férrea preservado para um VLT, aí é Veículo Leve Sobre Trilho, que é um pré-metrô para no futuro a cidade de Sorocaba. Então primeiro agora o BRT, para daqui 2 anos e meio, realmente o ano retrasado, final de 2012, entramos com uma viabilidade, um projeto, mas só com viabilidade. Fomos aprovados, fomos muito bem elogiados, sistema de bicicleta pública acoplada ao nosso sistema troncal, que é o BRT, isso foi muito elogiado, fomos aprovados. Passou-se esse tempo, resolvemos fazer com o PPP, acho que é a única PPP no PAC 2, que é o Programa de Aceleração do Crescimento para essas infraestruturas. São 127 milhões, na verdade 135, porque tem uma contrapartida, 127 milhões mais 50 milhões de operação. Então é um projeto de 170, 180 milhões. Faremos em forma de PPP. Estamos aguardando agora, fizemos uma PMI, na verdade, colocamos um edital já agora no finalzinho de 2013, em dezembro. Estamos esperando as manifestações de interesse das PPPs para poder sim sair com o edital, já com o projeto apresentado à Caixa, para consolidar, iniciar a obra e ver se a gente entrega isso daqui 2 anos e meio. Quero dizer, claro, haverá traumas na obra, haverá obra na Avenida Ipanema, na Avenida Itavuvu, né? Isso precisa de obra, intervenções, as proibições de estacionamento aos poucos que esses corredores já têm, provavelmente vão aumentar, mas isso tudo faz parte de um sistema estruturado, dando prioridade ao transporte coletivo, que você falou bem, que foi iniciado lá mais de 20 anos atrás, em 89, 90, tive a oportunidade de entrar no poder público vindo da iniciativa privada de transporte e participar no governo Panunzio, naquela organização dos terminais de ônibus, no BNDES, etc. O seu governo, deixa eu falar aqui, foi quem consolidou e pagou toda essa obra depois, logo em seguida, em 93. Então, isso tudo fez com que Sorocaba tivesse o transporte ao longo do tempo, com renovação da frota, com alguns corredores, faixa exclusiva no Comendador, e agora culminou com a possibilidade desse investimento do PAC 2. PAC 1 é mais ou menos o PAC da Copa do Mundo, e aí veio o PAC 2, porque não tem todo esse dinheiro para fazer um grande sistema estrutural. Então, abraçando essa oportunidade final de 2012, projeto em 2013, a MIP, que é a manifestação de interesse privado da PPP, que é parceria pública-privada, que é o nosso modelo. Devemos receber agora em 2014, no início agora, entregar o anteprojeto provavelmente à Caixa Econômica, acertar esse projeto, abrir o edital para as obras e quem ganhar vai fazer a obra,
vai operar as estações e vai operar alguns ônibus estruturais também na estação. Com previsão para 2016 está 2013, 14 e 16. Quer dizer, eu acredito que no meio de 2016 isso esteja em pleno funcionamento. E aí mantém-se as duas concessionárias, provavelmente, com as linhas alimentadoras e a linha tronco. Quem ganhar o BRT vai operar em Sorocaba. Bem, todos puderam apreciar aí esta análise ampla e muito competente do presidente da URBS, que desde o início desta possibilidade de adoção desse projeto do BRT, acompanhou muito de perto, ajudou na elaboração dessas propostas, e uma notícia muito boa é que o governo federal aprovou a proposta de Sorocaba, e que agora os trâmites, nós sabemos agora, com a definição pela parceria público-privada para viabilizar este programa, é claro que há um trâmite, e esse trâmite todo demora algum tempo, a burocracia assim exige, há necessidade de se observar toda a legislação pertinente, tanto ao encaminhamento do projeto, aos editais, a edital de licitação e as regras que têm que ser observadas e que juridicamente têm que ser muito bem analisadas para que não haja problema no futuro. Após essa burocracia intensa, nós esperamos que até o final do governo, do primeiro mandato do prefeito Panunzio, 2016, como disse o Renato, dentro de 2 anos e meio, a gente já possa ter em Sorocaba esse sistema que é realmente um avanço significativo para a melhoria do nível do transporte coletivo urbano em nossa cidade. Nós concluímos o programa de hoje, agradecendo ao telespectador, à audiência, e até o próximo programa, se assim Deus permitir. Muito obrigado a todos e agradeço, muito sensibilizado, a companhia hoje aqui do engenheiro Renato Gianola, que aqueceu, aceitou o nosso convite para participar e participou com o brilhantismo de todas estas colocações, essas propostas, esses programas que existem em torno do trânsito e do transporte urbano em nossa cidade.